O valor da morte sempre foi algo muito presente na comunidade dos animes, no sentido de que muita gente reclama da quantidade de mortes que certo anime proporciona e seu devido impacto. A maioria dos animes de hoje tem poucas mortes de personagens relevantes, rente de uma carga emocional e dramática para tal acontecimento, como por exemplo em Naruto, que em 700 episódios temos algo como 6 mortes marcantes durante todo esse período, número relativamente pequeno. Por outro lado, em Shingeki no Kyojin, a gente vê personagens morrendo bastante, mas em 90% dos casos o impacto é mínimo, visto que o espectador não consegue desenvolver muito a relação com o personagem e acaba esperando que tal acidente aconteça, já que vira costume, fazendo assim a morte ter um valor ainda menor do que tem normalmente nessas obras. Todavia, nesse ano de 2020 estreou um anime que tem essa discussão do valor da morte e do matar bem desenvolvida na cabeça do protagonista. Tô falando da mais recente adaptação de um mangá da Shonen Jump, Jujutsu Kaisen. Em Jujutsu acompanhamos a história de Itadori Yuji, um forte jovem que começa a enfrentar seu dilema do que significa ter uma morte digna assim que seu avô morre em um quarto de hospital, com apenas sua companhia. Contraditoriamente, Yuji acaba se tornando o lar do rei dos demônios, Sukuna, que após anos adormecido está com uma imensa sede de sangue. Yuji consegue controlá-lo e segue para uma escola especial onde aprenderá Jujutsu para derrotar maldições que aterrorizam as pessoas e destruir tudo que resta de Sukuna. Devido a todo esse contexto, o Yuji começa a contemplar sobre o conceito de morte digna e como ele quer que sua morte e a daqueles próximos dele aconteça. Depois que ele vê seu avô lamentando sua morte e seu modo de viver, Yuji discorda dele ao realizar que ele teve sim uma morte digna, visto que ele era arrogante e teimoso. E, por conta disso, Yuji decide seguir com o desejo de seu avô de ser forte e ajudar aqueles ao seu redor. Logo em seguida, no teste de admissão da escola, Yuji reafirma o valor da morte, que não quer seguir os mesmos passos de seu avô e se arrepender de como viveu. Em outros animes, a morte também não passa despercebida, mas em Jujutsu ela é usada fortemente como um elemento narrativo e para o desenvolvimento dos personagens, mesmo sem devidamente acontecer. Ironicamente, a primeira morte que acontece em Jujutsu, a do avô, é bem súbita e sem muito impacto para a audiência. Entretanto, ela é usada para dar início ao principal conflito do protagonista. Ah, só um momentinho, se já não estava claro, aviso de spoiler aqui, viu? Logo no começo, o Yuji se sacrifica para salvar o Fushiguro do Sukuna em controle de seu corpo. Só aí a gente já vê o Yuji se esforçando para fazer com que alguém que ele se importe não perca a oportunidade de ter uma morte digna. E com isso, ele não se arrepende de como viveu, visto que cumpriu seu objetivo. Mais à frente tem uma situação similar com o Junpei. Ele diz ser bem ignorante quanto à morte dos outros, ainda mais quando o Mahito manipula acreditar que a vida não tem valor algum. Porém, aos olhos de Yuji, Junpei é gentil, inocente e alguém que genuinamente merece ser feliz. Vê-lo sendo iludido, humilhado e morto por Mahito, ou seja, ter uma morte longe da merecida, liberta toda sua raiva e motivação para matar. Esse impulso é quase ofuscado pelas crianças transfiguradas do Mahito, que fazem o Yuji se oprimir tanto. Inclusive, a direção do Park Sen-yoon é magnífica nesse episódio, abusando de close-ups e POVs para transmitir todo o sentimento e discórdia do Yuji e dos outros personagens, sem necessidade de palavra alguma, como vemos nesse momento em que Yuji realiza que infelizmente chegou sua hora de matar. O que volta a gente para a discussão inicial da morte. Conversando com Junpei, Yuji diz ter medo de tornar o ato de matar algo cotidiano, sem valor para ele. Isso faz o espectador sentir o peso da morte muito mais. E no caso especial de Jujutsu, o anime vem se aproveitando desse sentimento para construir em paralelo uma falsa sensação de que vai ficar tudo bem. Todo episódio a abertura mudava um pouco, acrescentando mais pessoas ao redor do Yuji, mas sempre dava foco ao Junpei, que até demorou para ser apresentado. Tudo isso para criar uma ilusão de que ia dar tudo certo, trabalhando em cima da relação dos dois personagens com a morte. E quando parece que tudo vai ficar bem... Toda essa discussão, adicionada ao enredo, faz com que a audiência entenda muito melhor o valor da morte e da vida para o desenvolvimento dos personagens, do que se fosse baseada apenas em uma carga dramática previamente proposta. A junção desses dois fatores gera uma narrativa que não necessariamente vai te fazer chorar litros, já que isso depende muito do drama, mas que é muito mais interessante, assombrosa e bem escrita. O fim de um personagem funciona muito melhor quando tem uma discussão anterior sobre o valor da vida ao invés de matar de surpresa para causar impacto. Como por exemplo em Shingeki, quando parece que vai ter um momento épico dos personagens, mas na real é só um massacre que leva embora até o protagonista. Não me leve a mal, esse momento em Shingeki funciona bem e faz jus ao enredo do anime. No geral, essas mortes têm um crédito narrativo para constantemente lembrar a fragilidade dos personagens em meio ao mundo em que vivem. Contudo, isso tudo coincide com o que Yuji fala sobre a morte perder o valor quando se torna rotineira, e ela fica dependendo exclusivamente da bagagem emocional para causar algum efeito. Não quero dizer também que os animes precisam ter menos ou mais mortes,
até porque acho que cabe bem no número habitual. Em um anime ou um mangá de Battle Shonen, acaba dependendo muito da morte de personagens para dar uma sensação de perigo e de high stakes, pelo menos a maioria deles. Tudo isso traduz muito para o momento em que a sociedade está vivendo agora. Há quase um ano a gente vive um momento delicado para todo mundo, com uma quantidade imensa de mortes por dia, e acredito que a maior parte das pessoas não se vê extremamente afetada ou sentido por isso, como eu, por ser felizmente privilegiado e estar longe da situação. Então vamos todo mundo seguir em frente que nem o Yuji e dar valor à vida, e procurar sempre proporcionar o melhor para aqueles ao nosso redor. E se nesse tempinho você tiver sem saber o que fazer da vida, dá uma olhadinha nesses vídeos aqui, pra ver se você acha alguma coisa interessante pra assistir. E nesse instante eu chego com mais um pra você, tá? Beijão!